A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Hoje temos no podcast A Sua Carreira, Igor Coso, diretor-geral da ABTD. Que honra, Igor. Bom, Ale, é muito bom estar aqui, participar, a honra é toda minha de contribuir, bater esse papo sobre a área de consultoria, a área de consultores aqui no Brasil, dentro do olhar da ABTD. Então, é uma alegria muito grande participar. Eu posso falar um pouco do teu currículo e depois você conta da ABTD? Combinado. Então, vamos lá. É formado em comunicação social com especialização em produção editorial e marketing digital. É um técnico em artes gráficas. Começou trabalhando na Editora Abril, na área de publicidade, em 2003, e foi para a ABTD, cuidar da área de marketing. Cuida da delegação brasileira para o Congresso da ABTD desde 2007. Eu tenho um monte de curiosidade, depois para te ouvir, Igor, o que você tem para dizer com essa experiência tão legal. A primeira vez que foi para a ABTD, para a STD, né? Hoje é ATD, foi em 2003. Trabalha bastante com livros, quero muito conversar com você sobre isso também. Mas eu vou deixar você contando como é que foi a decisão de eu vou sair da Abril, Editora Abril, para ir para a BTD. Bom, Ale, eu acho que esse é um movimento até que, de certa forma, comum para quem atua na área de desenvolvimento de pessoas. Às vezes você está numa área e aí você cria conexão com uma área de educação, uma área de desenvolvimento, e aí a gente se apaixona e faz essa transição, né? No caso, a minha formação de segundo grau de ensino médio é na área de artes gráficas, que eu sempre tive essa paixão pelas cores, pela produção visual, pelos materiais impressos, né? E eu me encontrei nesse caminho de artes gráficas. Aí eu fui para a Editora Abril, quando eu me formei, fui trabalhar na área técnica de publicidade, aí a gente vai tendo a vivência com a área de marketing, de comunicação, e surgiu a oportunidade de atuar como na frente de marketing da BTD. E isso foi em 2003 que eu comecei a cuidar, seguindo na linha de comunicação, né? Porque enquanto eu estava trabalhando na Editora Abril, eu estava fazendo o curso de comunicação social com ênfase na área de produção editorial, né? E aí eu já tinha essa visão de, puxa, produção de livro, produção de material didático, de apostilas, e hoje a gente pensa nisso, nem faz tanto sentido mais, ainda existem algumas coisas, mas está tudo muito mais digitalizado, mas essa ideia da produção de material de apoio para a área de educação sempre foi uma coisa que me encantou. Quando eu passei a cuidar da parte de comunicação e marketing da BTD, eu também comecei a desenvolver um pouco mais o cuidado com o material de apoio dos eventos, dos treinamentos que a gente fazia. E aí eu fui me encantando, fui me aprofundando, e aí a gente vai criando novas conexões, e estou aqui já 20 anos nessa jornada. É bem legal essa experiência toda. Em 2003, quando eu fui para a BTD, foi o primeiro ano que eu fui conhecer o congresso da TD, que foi em San Diego, inclusive, né? Era a STD na época, e aí eu tomei contato de forma muito grande com um novo universo, e que é todas as possibilidades. Aí eu participei de uma sessão lá com Ken Blanchard, do grande papa, o grande guru da área de administração, né? Então, essa questão assim, de estar próximo de grandes ídolos, grandes gurus,
é sempre muito bem-vindo. Então, isso foi só se multiplicando ao longo desses anos, conectando com pessoas super especiais. E aí eu acabo descobrindo que a minha paixão mesmo é conectar pessoas, é juntar pessoas, trocar ideias, fazer um pouco disso que a gente está fazendo aqui, que é conversar É. sobre as experiências e compartilhar conhecimento. Então, é um pouco disso que se trata a minha jornada. A BTD começou que ano? A BTD foi fundada em 1971, Nossa, né? Ela já tem bastante tempo de estrada e ela fez diversos eventos em parceria, eventos aqui no Brasil. O primeiro CBTD, que a gente vai ter agora em junho, em junho a gente vai ter o 38º CBTD. O primeiro foi em 1976, né? Aqui em São Paulo também, no AMP. E desde então ele vem acontecendo, às vezes todos os anos, por bom tempo, ano sim, ano não, e desde de 96 ele acontece todos os anos, primeiro em Santos até 2018, e depois veio para São Paulo 2019, foi digital em 20 e 21, e voltamos a fazer presencial em São Paulo no ano passado. E aí a trajetória da BTD ela vem passando por algumas transformações, né? Ela chegou a organizar o Congresso Mundial por 2 vezes, né? Uma em 81 e a outra em 2002, tá. né? Então, foram algumas parcerias. O Congresso Mundial é realizado pela IFTDO, que é a International Federation of Training Development Organizations. Então, houve essa parceria alguns anos atrás aqui na BTD. E desde a atual organização da BTD, quando ela passou a atuar como uma forma mais de clube de serviços, de hub de conexão e entrega de serviços para as organizações que têm a área de desenvolvimento, desde 94, ela tem essa estrutura mais empresarial, mais profissionalizada, onde a gente continua com o formato de membership, de associações, de associados, mas como o clube de serviços, como entrega de benefícios e de associações e de atividades para as empresas e pessoas que são associadas da BTD. Como é que começou a BTD? Quem que começou? Olha, a BTD ela começou com um grupo de profissionais, de consultores também, né? Pessoas apaixonadas pela área de aprendizagem, e ela começou, inclusive, inspirada pela ASTD. A Sim. BTD tem 53 e 2 anos, e a TD vai fazer 80. Então, ela foi inspirada, inclusive, pela sonoridade, a STD e a BTD, É. né? E aí algumas pessoas conheciam essa trajetória da STD lá nos Estados Unidos e falaram assim, puxa, a gente pode ter alguma coisa parecida aqui. Então, formou-se um grupo de profissionais para iniciar os trabalhos da ABTD lá em 1971. Então, essa foi a fundação de um grupo de pessoas apaixonadas por treinamento para seguir a jornada da BTD. Você pode trazer alguns números para a gente da BTD hoje? Da BTD, bom, a gente tem a maior parte dos associados são empresas, são organizações. A gente tem por volta de 300 empresas que são associadas, né? Essas empresas correspondem a algo em torno de 3.500 profissionais, né? Então, que estão envolvidos na área de treinamento e que participam das nossas atividades enquanto associados. As atividades da BTD, basicamente, elas são para atender as demandas e os desafios desses associados e dessas organizações, né? Óbvio que os nossos eventos, principalmente o CBTT, ele abre para um leque muito maior de profissionais além dos associados. A gente entrega bastante conteúdo, bastante referência para esse pessoal, né? E a nossa comunidade como um todo são
São mais de 20 mil contatos, 20 mil clientes que a gente que acessam o nosso conteúdo, participam das atividades abertas, atividades gratuitas. Então, a gente tem uma comunidade intensa aí para trabalhar. Muito bacana. A ATD nos Estados Unidos está para ser, né? Vai ser daqui a Isso, pouco. vai ser em maio, final de maio, de 21 a 24 de maio. Tá. E você que organiza a delegação, você organiza uma delegação para ir para lá, né? Exatamente. Uma das funções da BTD, e esse é o papel da delegação, esse é a minha paixão enquanto líder da delegação, é conectar todos os brasileiros que vão participar lá do Congresso da TD. Então, desde 2007, eu organizo esse grupo, essa delegação. Antes da pandemia, o Congresso tinha sido em Washington, a gente estava com 120 brasileiros participando lá. O ano passado, quando voltou a, a, a receber delegações internacionais, que foi em Orlando o Congresso, foram 63 brasileiros, então foi metade do grupo. Esse ano a gente espera 100 brasileiros participando do Congresso da ATD. Então, a ideia é organizar e facilitar a participação desses brasileiros, porque muito mais do que chegar lá nos Estados Unidos, participar do Congresso e trazer tendências, trazer tecnologias, que obviamente isso acontece, gera novos insights, novas conexões, e esse know-how chega aqui para o Brasil. Uma coisa que a gente sempre percebe e sempre escuta dos participantes que vão é que tudo que a gente tem feito na área de desenvolvimento humano aqui no Brasil está no mesmo nível, em alguns pontos até mais avançado do que em qualquer outro lugar do mundo, né? E mais avançado principalmente na questão de humanização, de contato, dos processos mais dinâmicos de desenvolvimento de soft skills. A gente tem muito a levar para fora também, e acontece isso mesmo. Tem alguns consultores brasileiros que estão sempre apresentando atividades lá na TD e sempre com grande repercussão. Você sabe que até a pandemia, eu costumava fazer 2 viagens por ano para o exterior para participar de congressos na minha área, que tem a ver com desenvolvimento de pessoas. Participei também da ATD, eu não sabia que a ABTD organizava, fiquei sabendo lá e me arrependi de não saber, né? Então, eu até recomendo, quem tiver interesse, na minha opinião, pelo que eu vi lá, vale a pena ir junto com a BTD. É bem mais legal, né? Só abrindo parênteses no que eu ia falar, quando tem um congresso da TD, quando que vocês começam a organizar e quando que fecha a janela para quem quer ir com vocês? A gente começa, quando termina o congresso, a gente já começa a recolher informações preparando a próxima delegação. Mas as informações mais precisas e maiores detalhes, normalmente em novembro, dezembro, a gente já começa a ter um pouco mais de informação, né? Então, a gente começa a divulgar e organizar o grupo da delegação novembro do ano anterior. A janela de inscrição dá para encontrar e fazer a inscrição até no centro de convenções. Chegando lá, a gente faz a inscrição na hora. Mas até o dia 7 de abril tem um valor mais interessante, porque a partir disso vai aumentar quase $300 só a taxa de inscrição. Então, se alguém tiver interesse em participar, vale a pena antecipar e conversar comigo para a gente tentar facilitar a participação. E, Ale, uma coisa legal, porque assim, quando a gente começou a organizar a delegação, né, isso lá em 2007, tinha uma coisa mais exclusiva, quem ia com a gente, como a gente organizava. Depois eu percebi que o papel da BTD era juntar todos os brasileiros e fazer o networking acontecer, independente de como as pessoas chegaram lá. Então a gente tem uma agência parceira que facilita os trâmites de viagem, de inscrição no Congresso, e eles cuidam de tudo, mas quem quiser fazer parte da delegação e já tem todas as facilidades de comprar passagem, reservar hospedagem e fazer a própria inscrição diretamente com a ATD, eu também dou suporte total para eles. É só falar comigo, manda mensagem no LinkedIn, manda mensagem por e-mail, que é sempre uma grande alegria juntar esse povo todo, reunir todo mundo lá na TD e trazer o máximo de informação, disseminar o máximo dessas informações para a comunidade de aprendizagem. Muito legal. Eu recomendo muito para quem tiver interesse,
ir atrás da BTD. E aí, voltando um pouco ao ponto inicial, então, eu tenho uma experiência razoavelmente boa, na minha opinião, em eventos internacionais. Eu conheço, já fui em vários países, conheço consultores, empresas de vários países, e isso que você falou, eu acredito que quem quer realmente fazer carreira em consultoria, treinamento, coaching, áreas afins, tem que ter experiência internacional. Abre a cabeça. Assim, faz assim com a cabeça, né? Porque o brasileiro, provavelmente, se fosse numa conversa aberta, eu geraria polêmica aqui. O brasileiro, na minha opinião, ele se diminui, ponto. Ele se acha menos, ele se diminui, ele sobrevaloriza o que vem de fora, né? Sim. É óbvio que tem um motivo para isso, e um dos motivos também é porque lá fora eles estão há mais tempo trabalhando e tem muita coisa boa. Não é de Uhum. graça também. Mas tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa aqui. Então, eu cheguei, Exatamente. por uma questão de conforto da minha parte, eu não vou citar o nome da instituição, mas eu já fiz treinamento em instituição de muito nome nos Estados Unidos, formação, certificação. Eu falei, meu, putz, é isso? Eu vim até aqui, paguei passagem de avião, né? Gastei uma grana com hotel para isso, né? Mas eu terminei, consegui meu certificado e é super valorizado, né? É super valorizado. Então, na verdade, o meu ganho maior foi em colocar no meu currículo, o que é um ganho, né? De Sim, repente, por uma questão de estratégia de marketing, estratégia de mercado, de fato é importante você ir fazer cursos lá fora, certificações, de repente que seja só pelo status de você ter feito lá fora, porque é aquilo, né? Aquilo que é mais raro vale mais. Agora, o que a gente não pode é deixar de valorizar a gente. Tem muito treinamento no Brasil que com certeza é melhor do que o equivalente lá fora, né? com Agora, certeza absoluta. e aí que eu queria reforçar isso, né? Que é, pô, quem nunca foi tem que ir. Tem que ir para a ATD, né? Tem que fazer cursos lá fora. De repente pode pegar um curso que tem certificado bacana e é um super conteúdo, porque vai ter também, obviamente, né? Mas esse Sim, intercâmbio internacional, principalmente para nós que estamos longe de tudo, aqui no Brasil, né? O Down Under não é só Austrália, é Brasil e Argentina também, né? uhum. É muito importante. Além do congresso da ATD nos Estados Unidos, Igor, tem algum outro, porque aqui a gente fala muito ATD, né? Tem algum outro congresso no mundo, na Europa, Ásia, que para você merece destaque também? Tem sim, Ale. Realmente, na área de educação corporativa, de desenvolvimento humano, realmente o Congresso da TD é a referência global, né? É o maior congresso do mundo em termos de pessoa, em termos de cardápio de opções. Então, realmente, é um momento importante de participação, principalmente quem atua na área de desenvolvimento e capacitação. Né? Pensando para o lado da consultoria, né, tem uma trilha, tem uma área muito importante no Congresso da TD que fala de apoio à performance, que normalmente a consultoria não é só entrega de treinamento, e sim, e muito mais relacionada ao apoio à performance, que é o que acontece depois do treinamento, né? Então, tem uma tem esse leque extremamente importante da TD no próprio Congresso, e eles têm alguns programas educacionais, algumas certificações muito bem referenciadas, e tem participantes de todo o mundo. Mas além da TD, tem alguns outros congressos que eu já ouvi falar, ainda não fui, né? Mas eu tenho muita vontade de participar. Primeiro que é importante ter essas novos pontos de vistas, né? Novas opiniões e novas reflexões a partir de outros olhares. Um deles, que já me falaram super bem, é o Learning Technologies, que acontece em Londres. É um congresso focado em aprendizagem na e tecnologias de aprendizagem, não só tecnologias, digamos, digitais ou ferramentas tecnológicas, e sim tecnologias do modelo de aprendizagem, de estratégias de aprendizagem e como que as pessoas, em termos de funcionamento, têm melhor participação. Então, esse é o congresso que eu já ouvi falar e também vai acontecer agora no primeiro semestre, se não me engano,
se não for pouco antes, é logo depois da ATD, né? E na Ásia Pacífico tem alguns congressos, só que aí a própria ATD tem feito algumas atividades lá, né? Eles têm feito parcerias, principalmente na China e na Coreia. Então tem um congresso forte da ATD que acontece com esse olhar oriental, né? Apesar de ser toda uma estrutura ATD, tem toda a cultura, toda a bagagem dos asiáticos, que também é bem legal. Outra região que está crescendo bastante, e aí eu não conheço um congresso específico para falar, mas eu sei que eles têm a área e cada vez mais a participação desse pessoal no congresso da TD tem crescido, é o pessoal do Oriente Médio. Então, a cidade da educação de Dubai, de outros países, Bahrein também tem uma tradição super forte na área de educação corporativa, principalmente nas indústrias governamentais. Eles estão sempre no congresso da TD, trocando, e esse intercâmbio de informação, independentemente do conteúdo do congresso, você conhecer a dinâmica desses outros povos, dessas outras culturas, é muito rico para o nosso papel aqui, para o nosso olhar aqui do Brasil, né? E o que você falou é extremamente preciso, Ale. A gente consegue comparar o que a gente está fazendo com o que acontece fora e dá muito orgulho isso. Dá muito orgulho que a qualidade do que a gente entrega aqui, ela serve de benchmarking para qualquer outro lugar do mundo. Então, é sempre muito interessante ver e sentir isso acontecendo nesses outros eventos internacionais. Quando que é o próximo CBTD? O CBTD, que é o nosso congresso aqui, ele vai ser em junho, de 21 a 23 de junho, aqui em São Paulo. Né? A gente está trabalhando agora com a programação dele, a gente recebeu as propostas de trabalho Foram mais de 390 propostas de trabalho para o CBTD, a gente tem 62 atividades para serem escolhidas, então é um desafio grande, a gente tem um comitê científico que faz a escolha, faz a curadoria das atividades que serão apresentadas, e uma coisa muito legal que são 23 pessoas do comitê, se não me engano, agora acho que são 23 pessoas do comitê que fazem em grupos análise de todos esses trabalhos e eles que selecionam quais são as 62 atividades que vão ser apresentadas na trilha técnica do evento. Né? A gente tem uma área de atividades que são oferecidas pelos patrocinadores, né? E aí a gente faz uma curadoria em conjunto com os patrocinadores, mas a parte técnica, que são os pequenos consultores, os palestrantes que querem apresentar no CBTD, eles mandam sempre no início do ano, né? Na verdade, dezembro e janeiro é a janela de recebimento de propostas de trabalho, que é avaliado pelo comitê, e agora no comecinho de abril a gente vai anunciar a programação das atividades do Congresso. Então, está todo mundo lá da comitê fazendo essa análise, esse levantamento. Muito bacana. E vai ser aonde? Vai ser aqui em São Paulo, no Promagno. É um centro de convenções relativamente novo, ele não está no mainstream dos eventos, dos centros de convenções, mas ele encaixa com o CBTD de uma forma muito aconchegante e é muito alinhado dentro da nossa cultura, da nossa estratégia de organização do evento. Então, o Promagno, ele fica na Casa Verde, do outro lado da Marginal do Rio Tietê, na Zona Oeste aqui de São Paulo. Legal. Então, a gente já tem um evento bacana para ir esse ano em São Paulo, né? Quando eu falo em São Paulo, é porque eu era um daqueles que torcia o nariz de ter que ir para Santos. Ah, entendi. E olha que interessante, muita gente... Eu vou até fazer um parênteses aqui para contar uma história interessante do porquê em Santos, né? Boa. Por que o Congresso aconteceu em Santos? Eu gosto de dizer que aconteceu em Santos, começou a ir para Santos por causa do Pelé. É mesmo? Mas por uma história diferente. O Vanderlei Coso, que é meu pai, ele era
Ele era profissional da área de treinamento, ele trilhou a carreira toda na área de desenvolvimento de pessoas, e quando a gente eu era criança, ele fazia as visitas nos hotéis. E um hotel que ele foi visitar é o Parque Balneário lá em Santos, e a gente estava almoçando nesse hotel, e na mesa do lado estava o Pelé. E aí, putz, eu tinha 10 anos de idade, era criança, né? E o Pelé, a gente, puxa, o Pelé e tal. E aí criou uma conexão emocional forte com o Santos, que depois de vários anos, quando a gente começou a organizar o CBTD novamente, quando essa estrutura, né? Meu pai assumiu a presidência da BTD em 94, e essa estrutura de profissionalização, pensando como que seria feito o próximo congresso, a gente falou assim, puxa, onde vamos fazer? Vamos fazer no Parque Balneário em Santos, que tem uma estrutura legal, e a gente foi lá e conheceu o Pelé. E funcionou super bem. E ficou em Santos desde então, né? Ele aconteceu em Santos até 2018. Muita gente perguntava por que em Santos, e aí a gente gostava de brincar porque que era por causa do Pelé. E quando a gente veio para São Paulo, gerou um saudosismo, porque tinha uma condição super legal, porque Santos é super perto de São Paulo, Ah, né? Fica 1 hora de São Paulo, tá para lá. Mas criava uma imersão, porque que é diferente dos eventos aqui em São Paulo, porque quem vai para Santos vai para o Congresso. Então já é. se vira com a rotina do dia a dia, sai mais cedo para ir para Santos, participar da atividade, mesmo que vá e volte no mesmo dia, não fica hospedado, vai e participa do Congresso de forma integral, de forma plena, né? Aqui em São Paulo, a rotina muda pouco. Então, tem de manhã que levar os filhos para a escola, tem que sair mais cedo porque tem a rotina para fazer, a rotina da academia, de treino. A gente tenta não mudar muito essa academia para as pessoas que são daqui de São Paulo. Então, óbvio, a gente conseguiu atingir muito mais pessoas. O congresso em Santos tinha 3.200 pessoas. Aqui em São Paulo veio para 5.000 pessoas, né? A gente praticamente dobrou a quantidade de participantes. Então, a gente atinge muito mais pessoas, mas lá a imersão, a conexão sempre foi muito mais intensa. Eu concordo. O meu comentário foi de puro comodismo da minha parte. Mas eu concordo com você. Eu acredito que nem eu falo, quando eu vou participar de congresso fora ou evento fora, você se entrega muito mais. Você já faz programas sociais depois do evento com as pessoas que estavam lá, o que é muito rico, né? E aqui em São Paulo é tudo muito grande, é muito over, né? Eu acho que precisava talvez distribuir um pouco com as outras cidades também. Então eu vi tem esse benefício também. Agora aqui em São Paulo que é meio no Brasil é covardia, né? O mercado de São Paulo. Bom, Exatamente, é um mercado bem, bem grande, bem intenso, então a gente tem algumas vantagens de fazer em São Paulo. então vamos lá. Você trabalha, Igor, na BTD há 20 anos. Nesses 20 anos, o teu trabalho aí não foi dar treinamento de desenvolvimento de líderes, fazer coaching, team building, treinamento de vendas, de atendimento ao cliente, fazer hunt, quer dizer, pega os associados da BTD, quer dizer, você não passou 20 anos fazendo o que eles faziam. Você, em razão disso, você acaba tendo uma visão mais diferenciada, uma visão de helicóptero, talvez, né? Olhando aquela população que você atende aqui embaixo, né? Sem se envolver, sem competir, sem tomar partido, sem nada. Eu não sei se você tem já, eu acho que não, senão talvez eu saberia, ou se está nos teus planos, escrever um livro sobre isso. Se você você tem ideia de escrever um livro sobre isso? Sobre essa visão? Não, eu nunca pensei em escrever um livro dessa visão de helicóptero, né? Porque faz muito sentido essa questão o papel da BTD não é entregar conteúdo, entregar ações Ah, diretamente para as organizações. Então, às vezes acontece, alguma empresa associada liga e fala assim, vocês fazem treinamento de team building, de liderança? Não, nós não fazemos. A gente tem um leque de parceiros de consultorias que fazem, que já fizeram algumas atividades que a lista está aqui. Né? ah, Então a gente vai criando um ambiente neutro, onde a gente consegue conviver com todos eles para fazer isso. Mas eu nunca pensei em escrever sobre isso
para o mercado. Tá, então vamos ver se, como eu te peguei então de surpresa, vamos ver se dá para pelo menos a gente ter algumas ideias. Se você fosse escrever um livro sobre a tua experiência convivendo com tanta gente que se dá bem rápido, que demora para se dar bem, que nunca se dá bem, que você gosta, que você não gosta, que você aprova, que você desaprova, tudo que você viu, quais seriam os capítulos ou os tópicos que, por exemplo, na tua opinião, deviam estar nesse livro? Olha, um, 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 um capítulo que eu penso assim extremamente importante é o de criar relacionamento, né? De abrir espaço para estar no mesmo ambiente que o seu concorrente, que pessoas que pensam diferente. Então, acho que essa é a primeira, é um capítulo que eu penso extremamente importante. Seriam parcerias? Networking, parcerias? Networking em parcerias. Eu falo porque é muito isso que a gente tenta criar dentro da BTD, isso faz muito sentido para a BTD, criar esse ambiente. A própria delegação, isso acontece muito. Então, a gente tem um ambiente onde a delegação para o Congresso da TD, onde vem pessoas de empresas, vem consultorias concorrentes participando também, e no final do dia vai todo mundo tomar uma cerveja juntos e Ah, trocar, encontrar sinergias que às vezes as pessoas depois quando se encontram aqui na competição do mercado brasileiro, eles ficam até de certa forma confortados, sabendo que a pessoa que puxa para quem ganhou um job, para quem eles estavam trabalhando, puxa, foi uma pessoa que pô, é legal, vai entregar uma qualidade boa. As pessoas se conhecem bem. Então, isso, esse entendimento dos players do mercado é extremamente importante e esse convívio também, né? Entender o seu posicionamento também é fundamental. Outro capítulo que eu acho importante é de certa forma, é o preparo para as transições que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Porque a gente vê muitas questões, eu vivi ao longo desses 20 anos muitas transições de profissionais e de consultorias que sempre que começaram extremamente relevantes e ao longo do tempo elas vão se mantendo nesse mesmo patamar de conhecimento e de relevância, e só que vão perdendo a relevância ao longo do tempo porque não se atualizam e não acompanham as movimentações do mercado. Então, essa abrir mão de tradições e de conteúdo é muito importante, principalmente na aceleração que a gente está vivendo hoje, né? As coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Então, viver nesse mundo de aprendizagem e de apoio nas organizações é viver o tempo todo reaprendendo a trabalhar, estudando, trabalhando, aprofundando o conhecimento para poder criar novas soluções. Esse é um grande desafio e acho que boa parte do livro seguiria nessa linha, viu? o que mais? Ahn, Criar. Olha, eu estou pensando, eu já vou até anotando o capítulo, depois eu vou trazer aqui como que eu vou estruturar isso aí, de repente escrever, começar a escrever mesmo. Eu não tinha parado para pensar em escrever isso. Eu estou Mas o anotando que para você eu. aqui, não se preocupa, não. Oh, ótimo, Ale. Eu estou fazendo pensamento alto aqui, fazendo um coaching literário para fazer isso. É posicionamento. Eu acho que aí trazendo um pilar extremamente importante. E às vezes tem alguns consultores ou consultorias que, de repente, acabam falando de tudo. Ah, não, qual que é o tema que você está precisando? Eu falo. É. Eu acho que esse é um risco muito grande no mercado. Assim, qual que é o posicionamento, qual que é a sua expertise? E ter muita consciência disso e saber até onde ir é extremamente importante para não criar um ambiente nebuloso onde você vai, de repente, atuar numa área que não é a sua área de expertise, a sua área de profundidade, e acaba ficando muito superficial. Por isso que é importante criar esse ecossistema de parcerias
que olha que você sabe, puxa, essa área não domino muito e não vou entrar nela. Eu vou chamar um outro parceiro, a gente vai entrar junto nela e criar esse movimento de saber abrir mão de alguma coisa que está aparecendo para você como oportunidade de negócio, às vezes ela é boa agora, mas a longo prazo ela gera um desgaste muito grande, principalmente de imagem e de reputação. Posicionamento é um dos temas que eu mais gosto de conversar com os consultores que trabalham com a gente lá na empresa. E uma das imagens que eu levo para eles é cuidado para não virar canivete suíço. Né? Uhum. Porque, por exemplo, eu gosto de canivete suíço. Só que quando que eu uso canivete suíço? Quando eu vou viajar e eu quero uma coisa pequena que não me incomoda para quebrar galho. Aqui em casa eu não uso nunca canivete suíço. Eu tenho uma caixa de ferramenta bacana, mas não uso nunca canivete suíço. E às vezes tem alguns consultores que para mim eu vejo como canivete suíço. O que mais? Canivete suíço é uma boa metáfora para essa questão. E, e eu acho que assim, eu já até falei um pouco dessa transição, mas aí eu entraria num preparo de saber a hora de tirar o time de campo. Né? A Hum, gente até conversou outro. Oi, Ale. não, eu te interrompi sem querer. É que eu primeiro fiz o barulho e depois eu pensei. Né? De hora que você terminar de falar, eu falo. Ah, tá. Não, porque a gente estava conversando essa semana aí, a hora que a gente estava alinhando a questão do podcast, da gravação aqui. E eu acho que saber esse momento e se preparar para esse momento da hora de quando, puxa, eu não quero mais continuar mantendo essa necessidade constante de atualização, de profundidade, saber a hora de parar. E aí você trouxe uma metáfora que eu achei sensacional, que é o jogador de futebol. Né? O jogador de futebol sabe a hora do fim da carreira. Às vezes eles vão esticando 1 ou 2 anos a mais, mas é ali por volta dos 40 anos que esse profissional encerra. Óbvio que na atividade de uma consultoria, na atividade de um palestrante, organizacional, essa participação intelectual ela é muito mais Não. longeva, né? Dá para ir longe com isso, mas ela demanda muita energia. E chega uma hora, independente da situação, da paixão que tem, essa energia vai caindo. E se preparar para esse momento é muito importante. Então, eu acho que eu já vi, inclusive na BTD, algumas situações onde a gente precisa começar a se preocupar muito com isso. Então, no capítulo final desse livro, eu colocaria essa provocação aí de pense até quando você vai querer fazer isso. Porque às vezes, não, eu vou fazer o resto da minha vida isso, o resto da vida às vezes demora mais do que a gente espera. Você sabe que primeiro você tira da frente aí esse papinho de que você terminaria o livro desse jeito, porque a gente nem começou ainda, né? É, assim, quando você está falando das transições externas que tem, que muitas empresas, consultores não ficam atentas ou demoram e acabam ou estagnando, ou ficando, quer dizer, estagnar é ficar para trás, né? Em razão do que acontece à nossa volta. Aí você estava falando isso, eu falei, bom, tem as transições também dentro da pessoa. Por exemplo, Exato. um dos programas, eu acabei de conversar há pouco tempo agora com o Caê, né? E para o Caê Nóbrega, né? Ele estava falando da transição dele de professor de educação física para trabalhar para crescimento. Depois ele foi para a SBPNL, depois da SBPNL para a transição para ele ter ele sozinho, eu mesmo, eu comigo, né? Então, Uhum. teve todas essas transições que ele estava explicando que foram muito interessantes. E eu também estava conversando com o Cleison Del Corso, né? Ele fez uma transição, no caso do Caio, ele fez novo, fez jovem, né? Ele fez com 50, ele começou ele falou assim, ele repetiu acho que umas 15 vezes a palavra planejamento. Eu falei assim, Alexandre, tem que ter planejamento, tem que planejar, né? Ele decidiu com 49 anos, e foi de 2 a 3 anos o planejamento dele até ele abrir a empresa de consultoria dele com 51, né? Então, tem essas transições também, que é mais de fórum íntimo da pessoa, de carreira, que não é tanto com relação à tecnologia que mudou, ou o mercado, né? Tem esse lado externo, tem o lado interno.
E quando você fala de transição externa, por exemplo, eu represento a TTI Success Insights no Brasil, que é uma empresa de acesso. Na minha opinião, um dos grandes players no mundo, né? É das empresas pioneiras que popularizaram as ferramentas de assessment, na minha opinião, junto com a Thomas International, com a MBTI, com a Carlson Learning, que hoje é o Wiley, né? E, em razão da idade da empresa, a TTI hoje está com uma situação que toda aquela geração que começou nos anos 80 já está meio que parando. E está exatamente nisso que você falou. Tem gente que está sabendo parar, tem gente que não está sabendo, tem gente que não sabe o que fazer, né? E aí, essa carência também de um apoio, não só num apoio, olha, eu estou saindo de CLT para ir para CNPJ, né? Ou eu preciso planejar minha parte financeira, minha aposentadoria, minha parte financeira. Quer dizer, até um determinado momento, eu posso até continuar a trabalhar, mas que eu não precise me preocupar mais com dinheiro. Exatamente. Esse é um ponto crucial, porque assim, eu acho que é, você sempre tem uma contribuição grande a trazer para o mercado, independente da idade, eu acredito muito nisso. Mas a partir do momento que você precisa e já com mais idade, você tem a necessidade de continuar trabalhando e não trabalha porque quer, é uma grande mudança. Então, é, esse olhar de se preparar para esse momento, puxa, daqui a alguns anos eu quero não estar dependendo só das minhas entregas, talvez seja por montar um alicerce financeiro ou montar uma estratégia de mais pessoas da equipe que sigam o legado de uma consultoria, como tem alguns exemplos que eu conheço que fizeram por essa estratégia. Então, o grande fundador da consultoria não é mais a pessoa que está lá, ele traz mais o legado e tem as pessoas que estão seguindo e continuando isso. Então, isso dá uma continuidade no trabalho desse profissional e ele pode fazer as coisas que ele acha que fazem mais sentido para ele e contribui de uma outra forma. Então, isso é muito bom. Agora, pensando novamente nessa sua visão privilegiada, durante todo esse tempo, 20 anos, e numa instituição que, de repente, você deve estar vendo coisas que eu comentei que estão acontecendo com a TTI nos Estados Unidos, aí, com os consultores, com as pessoas que convivem com vocês. Tendo essa visão, se afastando um pouco e olhando essa história, você consegue identificar padrões de gente que dá certo e gente que patina ou não dá certo na carreira? Eu dividiria essa pergunta, eu não tinha Não é parado para refletir pergunta, é sobre. mais um capítulo do teu livro. Tá, vamos lá. É mais um capítulo do livro, mas eu não tinha parado para refletir nesse cenário, mas dá para dividir entre as empresas de consultoria e os profissionais de consultoria, né? Os consultores. Tá. Nesses padrões, os consultores que dão certo, que eu conheço, que tem mais. Que eu vejo que estão sempre, a gente está sempre se encontrando nos eventos e eles estão sempre ativos. Normalmente, eles têm uma circulação entre algumas empresas de consultoria antes de formar a própria consultoria. Então, eles têm uma Entendi. vivência própria. É o caso do Caê que você estava falando, né? Ele teve algumas vivências prévias e acabou entendendo como caminho seguir montar a própria consultoria. Então, essa é eu acredito muito nesse poder das redes, né? Que ele, óbvio, em cada uma dessas etapas e deixando as portas abertas, porque acontece com uma certa frequência de voltar. Né, esses consultores, eles circulam nesse ambiente, e às vezes surgem demandas nas consultorias antigas que eles voltam a atuar em parceria com as consultorias em que eles já trabalharam. Então, as pessoas que circulam bem normalmente são as que eu vejo com boas chances de sucesso. Isso falando do olhar das pessoas. Tá. Olhando para o caminho das consultorias, né?
e as empresas, normalmente, e aí a gente entra na questão do posicionamento. Elas começam com uma identidade muito forte em determinada expertise, né? Então tem a Crescimento, ela é uma referência até hoje de liderança, É, né? Eh, Tem outras empresas que têm referência em tecnologia, né? Em atuação mais de tecnologia, que é o caso da Leo Learning, que agora é a Revo. Então, e eles vão compondo cenários dentro da sua área de expertise. E através de parcerias com outras consultorias, em alguns casos, inclusive com fusões, né, consultorias que se fundem, para expandir esse leque de atividades, né? Então, normalmente, o que eu vejo começando com essas consultorias, começa algum trabalho em parceria. Então, olha, a empresa X, que é especialista em team building, tem uma demanda de vendas. Então, acha um player parceiro de vendas e começa a atuar em conjunto nessa área de vendas. Aí, esse parceiro de vendas não faz team building e precisa indicar o parceiro de team building que ele fez. Então, começa uma relação mais profunda, em alguns casos acaba acontecendo uma fusão. E aí a gente vai tendo as empresas que, ao meu ver, e aí o tempo dirá, que elas têm e vão ficar mais tempo perenes e não depende tanto das pessoas líderes dela. Óbvio, depende das pessoas, claro, todas as empresas dependem das pessoas, mas as pessoas conseguem, elas conseguem criar uma rede de apoio dentro da própria organização que elas ganham mais liberdade, né? Então elas ganham mais espaço para criar, para usar, para sair do senso comum, que é um grande desafio também. Né? Às vezes as empresas menores e mais tradicionais não tem chance de dar um tiro fora, né? De é. fazer uma ousadia, porque o impacto acaba sendo muito grande. A hora que você dilui isso com mais empresas ou mais pessoas, se você faz uma tentativa e não deu certo, você tem uma estrutura que vai, de repente, te sustentar e te dar uma base para você tentar outro caminho e ir usando. Então, gera um ambiente mais amigável às inovações, às novas tentativas dentro desse cenário. Então, acho, não sei se eu acabei dando muita volta, mas eu acho que é por aí, criar esse espaço para as pessoas inovarem. Então, ter estruturas de apoio, de suporte, onde você pode errar e, puxa, não deu certo, dá tempo de voltar. Mas essa tentativa é sempre inconstante, é sempre importante. E quem está começando, que tipo de erro você percebe, que tipo de erro comum você percebe em quem está começando na área? Olha, começando na área de consultorias, normalmente quem começa na área de consultoria, ele já vem com uma bagagem muito sólida, houve um amadurecimento grande que as pessoas entendem que, eu vou fazer consultoria. E eu não conheço muito esse mercado de transformação de consultoria, mas eu tenho uma vivência muito forte, que às vezes é um gancho para as pessoas começarem a consultoria, que é o mercado de palestras, né? Os palestrantes. E aí, às vezes, o palestrante, as pessoas vão começar a fazer palestras não por terem construído uma bagagem sólida, às vezes porque vem um palestrante renomado fazendo uma palestra de 1 horinha de duração, faturando 40, 50 mil reais por 1 hora. Isso engrandece os olhos e, às vezes, por esse motivo, algumas pessoas vão querer entrar no mercado de palestra, vão fazer os cursos de formação de palestrante, que eu conheço diversos, e não necessariamente criticando os cursos de palestrantes, porque eu acho que eles têm o seu papel e o seu formato, mas é o motivo. E acontece comigo, às vezes muita gente vem perguntar para mim, Igor, eu quero virar palestrante, que assunto você acha que eu devo falar? Eu falo, como Fala, assim? fala de hortaliças. É, existe uma inversão, às vezes, nesse É, processo, e talvez até na consultoria exista também, mas eu acho que a consultoria, por ser uma coisa mais imersiva e mais exposta, que precisa
encontrar problemas e trazer soluções para esses problemas dentro da organização. Então, existe toda uma metodologia mais profunda para isso. No mercado de palestrante é mais superficial, mais tentativa e erro. E às vezes as pessoas não têm uma paixão do que vão falar, não sabem do que vão falar, querem falar o que as empresas estão pagando bem para ouvir. Então, assim, puxa, aí é difícil. Encontra primeiro o tema que você quer falar, e aí esse tema você precisa direcionar para que ele gere impacto nas organizações. Aí você tem uma trajetória, um caminho legal para seguir. Então, eu acho que o primeiro caminho, e aí seja para palestrantes, seja para consultores, é encontrar sua área de expertise, a história que você quer contar e a construção que você quer fazer. Então, encontrar a área de expertise é o caminho inicial. Óbvio que essa área pode mudar ao longo do tempo, né? Mas começar já sabendo qual que é essa área, por onde você quer caminhar, é super importante. Agora que eu lembrei que eu quero tocar no assunto com você e eu preciso correr. Eu só queria fazer um comentário no que você falou agora, da pessoa que inverte, né? Me fala qual o tema para eu me preparar para eu ganhar o dinheiro. E aí você estava falando isso, aí eu lembrei do chat GPT. Né? E hoje eu estava vendo no Instagram uma propaganda de uma empresa, de um meio de você usar o chat GPT para você começar a publicar e-books, usando o chat GPT. Só que quando na minha opinião, você vai publicar um e-book é livro, é um livro eletrônico. Quer dizer que você é autor, né? A não ser que você coloque na capa chat GPT como autor, né? Que provavelmente não vai acontecer. Então, eu fico pensando o cuidado que essas pessoas vão ter que tomar cuidado com a tentação desses meios novos, na minha opinião, porque você ir lá para o palco para fazer uma palestra que foi criada por meio de inteligência artificial, por exemplo, né, é aquela coisa, se você está gravando e errou, pode voltar em uma coisa, você está lá no palco e ter que lidar com o público, né, é um pouco diferente, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho para ver o que vai acontecer com o mercado com essa influência. Você já parou para pensar nisso? Eu penso o tempo todo. A hora que eu vi o primeiro contato que eu tive com o chat GPT, eu falei assim, caramba! E foi inclusive numa questão de produção de livro, né? Teve um americano que fez um livro infantil, pediu para o chat GPT escrever a história, ele deu o contexto da história, e escreveu o livro. Aí ele pegou esse livro, o texto do livro que foi gerado no chat GPT, colocou no DALL-E, que é a ferramenta de criação de imagens. A própria inteligência artificial ilustrou, ele pediu, eu quero 10 ilustrações para esse livro. Então foram criadas as 10 ilustrações, ele diagramou isso e colocou para vender na Amazon. Mas falando que era ele usou a exposição do chat GPT como sendo o autor do livro. Ele foi Ele transparente. foi transparente, mas gerou uma polêmica de, poxa, você está acabando com o trabalho dos autores, dos escritores, dos ilustradores. E aí eu parei para refletir e comecei a aprofundar nessa ferramenta. Eu falei assim, olha, se os autores, ilustradores, eles estão sendo ameaçados pelo chat GPT, realmente existe um grande problema. Porque a profundidade, a diferença, a criação vai ser melhorada a partir da inteligência artificial. Essa é a minha crença. Né? Eu vejo o chat GPT, ou mesmo a ferramenta de criação de imagens e de vídeos, inclusive, né? Tem inclusive a ferramenta que você coloca lá e o texto gerado no chat GPT vira um vídeo com ilustrações perfeito. A profundidade é uma ferramenta criada. Se a gente não vai usar essa ferramenta, é a mesma coisa. Poxa, depois que inventaram o martelo, não faz mais sentido bater prego com a mão, ou com pedra, né? Vamos usar, mas vamos enriquecer, expandir nosso conhecimento a partir do chat GPT. Do mesmo jeito que é arriscado basear toda a nossa trilha de conhecimento a partir do chat GPT, também é ruim não usá-lo como apoio para a criação.
É um dilema que a gente ainda vai ter muita história para ver por aí. Talvez o cuidado seja não eu subordinado ao chat GPT, mas ele é meu serviço como meu apoio, né? Sempre, sempre. É Legal. exatamente isso. Bom, eu queria explorar um pouquinho, nem que seja, a tua experiência com livros, pensando nos consultores. É importante o consultor ter um livro? Como é que você vê isso? Olha, é sempre importante ter esse conteúdo publicado. Então, quando a pessoa está procurando um consultor, ou quando um consultor faz uma reunião de trabalho, quando eu converso com alguém, e às vezes que eu não conheço, uma das primeiras coisas é procurar o que tem de conteúdo disponível desse consultor. Óbvio, quando você acha um livro, gera alguns pontos adicionais. Quando você encontra artigos, seja LinkedIn, seja chats ou blogs, também gera, você começa a achar referências. Então, encontrar referências para que as referências sejam encontradas, é preciso gerar essas referências, né? Então, é sempre importante que os consultores gerem conteúdo e disponibilizem esse conteúdo na rede, né? Falando especificamente de livros, depende muito do propósito. A gente, em 2008, 2009, 2010, a gente fazia pela BTD produção de livros em baixa tiragem para distribuição para os associados da BTD, livros técnicos da área de treinamento. Tá. E eu sempre conversava, e aí eu, em paralelo à BTD, montei uma empresa para fazer produção editorial de pequenas tiragens, atender esse público de palestrantes. Então, sempre vinha uma pergunta assim, puxa, faz sentido eu fazer o livro sob demanda, fazer um livro para ser o meu livro? Aí sempre entra aquela pergunta, depende, aquela resposta que é, depende, né? Qual que é o seu objetivo de fazer o livro? Distribuir conteúdo, distribuir informações para as pessoas que assistem às suas palestras, que assistem às suas atividades? Talvez você não precise ter esse livro numa grande livraria, numa grande editora. Você leva esses livros na palestra e entrega ele ou vende junto com a palestra, ou quando vende uma ação de consultoria, vai fazer uma atividade editorial, uma atividade de consultoria, vai fazer algumas imersões de educação, entrega o livro junto para servir de base para as ações de apoio à consultoria. Então, nesse sentido, faz total sentido ter a produção independente. Agora, se eu quero chegar no Graal do quilômetro 72 da Castelo Branco e encontrar meu livro lá, ir numa livraria Cultura, ir no espaço e ver o livro, o caminho é ir para uma grande editora, que é um processo mais difícil e mais demorado, né? Mas são possibilidades diferentes. O que eu tinha visto, o que eu estava vendo nessa época de 2010, 2000, mais ou menos 2008, 2009, 2010, era que tinha muita gente que estava em grandes editoras, mas o livro não era mais distribuído, e o modelo de entrega, de distribuição de livro, era o próprio autor que levava esse material para as atividades ou recomendava nas próprias atividades. Então, eu acho que o mercado hoje ele se adaptou a esse modelo. Se sou eu que serei o próprio vendedor do livro, é melhor que o livro seja meu. Se eu não quero vender o livro, eu quero fazer esse livro como uma opção de mercado, de visibilidade, aí o caminho é ir para uma grande editora, uma editora mainstream, para ter um processo de distribuição pulverizado, que é um grande desafio no mercado editorial hoje. Hoje está tudo muito mais online, digital, tem os e-books, ainda existe uma tradição de leitura física, muita gente gosta, eu preciso ler o meu livro no papel e grifar. Eu já transitei tudo pro Kindle, tá tudo no celular, onde eu tô, tenho um tempinho, consigo ler. Mas a gente está vivendo ainda esse modelo de transição do digital pro físico, na parte editorial.
Mas são essas duas possibilidades que eu vejo na parte de livros. Muito bacana. Gerar conteúdo é muito importante, né? É um ponto que eu pego do que você falou. Eu acho que talvez seja uma dos principais pilares de sustentação e de credibilidade, a geração de conteúdo e ter evidências tangíveis da geração do conteúdo, né? E uma delas é o Exato. livro, né? Pelo menos, ou você tem um blog bacana, né? Tem umas publicações boas na internet. O que mudou muito para ter essa geração de conteúdo, por exemplo, o LinkedIn hoje ajuda muito, porque você tem uma plataforma de entrega de conteúdo e que ela por si só já se valida, porque se você está publicando e está gerando comentários e tá ganhando engajamento, um caminho interessante, que às vezes não tem a necessidade do livro, porque o livro, a hora que você toma a decisão, vou fazer um livro de produção independente, a validação é quantos exemplares você entregou, como que você distribui esse livro, o quanto você está chegando no mercado com esse produto. Senão, ele vai ser só um livro mais para você deixar guardado e satisfazer a sua sensação de validação. Necessariamente, a produção independente não valida que aquele conteúdo é bom, Né? porque você foi lá e produziu, é o seu filho, né? Né? A hora que você passa por um crivo de outras editoras, se esse é o objetivo, aí faz mais sentido ir para uma grande editora que vai ter uma validação mais abrangente no mercado. Muito legal. Igor Coso, foi muito bacana essa nossa conversa. Você pode passar, para quem nos está ouvindo agora, como entrar em contato com a BTD, serviços que vocês oferecem, alguma propaganda que você queira fazer da BTD. Fica à vontade. Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar, de trazer um pouco dessa nossa visão aqui, visão aérea, né, como você disse, do mercado de desenvolvimento de pessoas. Então, eu sempre gosto. E quem quiser saber um pouco mais, o próprio site da BTD, que é www.abtd.com.br, a gente tem as informações, as atividades que a gente organiza ao longo do ano, tem toda a programação lá. E tem também o nosso CBTD. Eu acho que um grande momento de encontro é o congresso, que é o CBTD, que vai acontecer de 21 a 23 de junho. Então, vale a pena vocês já colocarem na agenda de vocês para visitarem a gente lá no congresso, seja como congressista, né, que aí faz todo o processo, tem toda uma série de conteúdos especiais e com uma curadoria super relevante para vocês, ou fazer uma visita na exposição, participar das atividades, encontrar amigos, ver e ser visto é super importante também para manter essa relevância no mercado de consultorias e de desenvolvimento de pessoas. Então, é muito legal. E se me encontrarem lá no CBT, vocês me vêm correndo por ali, não deixem de me chamar, de dar um alô, porque vai ser muito legal tomar um café, bater um papo com vocês por lá. Valeu, Igor. Igor Coso, no podcast A Sua Carreira. Vamos em frente sempre. Abraço. Um abraço, valeu!